Olá, gente querida e amada, que vocês estejam muito bem. Eu sou Wilson Fortes, estou aqui num cenário um pouquinho diferente, porque hoje eu vim para o meu quintal aqui, para as minhas árvores, minhas plantas, para poder gravar esse vídeo legal e falar com vocês. E quem é que nos acompanha todas as manhãs? O nosso cafezinho quântico. Vem tomar comigo. Que delícia. Tá muito gostoso, gente. Olha só. Hoje tem alguns assuntos especiais para conversar contigo. Vocês podem ver aí, até minha voz está um bocadinho diferente, porque eu acordei bastante cedo. Isso faz parte de um dos assuntos que nós vamos conversar, tá? Então, primeiramente, como eu recebi a recomendação, até o pedido de vários seguidores, seguidoras, alunas e tal, de postar os vídeos em várias redes sociais, né? Porque, como eu disse a vocês, nem todo mundo tem acesso a todas as redes. Eu estava fazendo o vídeo ao vivo em uma das redes, né? E lá já ficava postado, e depois eu precisava passar o vídeo por algumas edições para poder chegar nas outras redes. E no dia de ontem aconteceu que em uma dessas redes o vídeo chegou somente à tarde. Eu tinha gravado de manhã, né? Vocês me veem aqui tomando café. O nosso pretinho. Então, a minha intenção é que as pessoas recebam o vídeo pela manhã, tá? Mas claro que a gente faz o que está na nossa mão e depois o restante é com o universo, como eu sempre converso com vocês. Então, no dia anterior, o vídeo chegou à tarde, depois do almoço, né? Porque foi o que eu consegui, porque coloquei outros compromissos, priorizei outras coisas, fui editar o vídeo depois, precisei até ir para o Vale do Amanhecer, tudo mais, né? Então, o que que eu pensei? Vou precisar gravar ainda um pouco mais cedo. Vou precisar fazer algumas mudanças no meu método. Então, não estou gravando ao vivo, estou gravando normalmente com a câmera e depois eu vou pegar e subir o vídeo, porque aí eu posso subir em todas as redes de uma vez só. Tá? Isso incluiu que eu acordasse bem mais cedo. Bem mais cedo. Por isso minha voz até está um bocadinho diferente. Olha só o som dos galos cantando aí, muito mais do que vocês já escutam, porque o dia anterior eu havia gravado lá pelas 7h30 e agora não são nem 6 da manhã, quase que enrola a língua. Não são nem 6 da manhã ainda e já estou aqui no meu quintal agasalhado com frio, falando contigo e claro, tomando o nosso pretinho. Tá muito gostoso, gente. Como eu queria te dar um golinho. Então vamos lá. Vocês se lembram, né? Que eu sempre falo o seguinte. Você precisa olhar para o que te compete. Para o que você é capaz de fazer. Em vez de você reclamar, em vez de você achar que é daquele jeito. Olha, só é daquele jeito se nada tiver na tua mão. Enquanto alguma coisa estiver na tua mão, falei no vídeo anterior, enquanto tiver 1% de chance de dar certo, faça. Faça. Porque a sorte favorece o bravo. A sorte favorece o audacioso. Né? A fortuna favorece quem vai e faz, quem investe, quem não tem medo, quem arrisca, quem está dentro daquele perigo ali, mas é um perigo que não venha a prejudicar a sua saúde, nem a sua vida, nem a de ninguém. É um risco a ser corrido somente porque você não tem, certo, a possibilidade de que vai acontecer como você quer. Porque não está tudo em suas mãos. Mas uma parte está em suas mãos e você pode fazer, nem que seja aquele 1%, tá? Nem que seja aquele 1%. Faça, faça. Corra o risco. Opte, escolha o que faz o seu coração vibrar. Então já andei conversando com vocês sobre uma frase que ela é estoica, né? Ela é de um estoico, de um filósofo.
acredito que seja Kant, não tenho certeza, onde ele diz o seguinte: você é livre quando você faz o que você não quer fazer. Então, quando eu pensei em acordar mais cedo, eu pensei no frio que está fazendo aqui. Olha só, já estou com outra touca aqui, que essa aqui é um pouquinho mais quente. Mas eu disse, tá, o meu ego não quer fazer. É justamente por isso que eu vou fazer. Porque esse fazer o que eu não quero vai me dar o que eu quero. Então eu sou mais livre quando eu consigo fazer o que eu não quero fazer, o que o ego não quer fazer. Olha só a minha voz como está diferente. Eu sou uma das pessoas que quando acorda a voz está um pouco diferente. Demora um pouquinho para ela voltar ao normal, né? Vocês estão acostumados com a voz um pouco mais grave, ela está um cadinho mais rouca. Mas eu nem me incomodo com isso, né? Porque a minha intenção aqui é que o vídeo chegue até você. Que a minha energia, o meu amor, o meu afeto chegue até você. Que a mensagem que eu vou transmitir chegue até você. Então, mais uma vez eu digo, você é livre quando você faz o que você não quer, tá? E, diante de cada situação, olhe para o que te compete. Olhe para o que te compete, em vez de você olhar para a parte ruim. Que esse é o segundo assunto, esse é o próximo assunto que eu quero conversar com vocês. Quando estava fora de casa ontem, recebi uma mensagem do entregador da Shopee dizendo que tinha encomenda para mim. E eu disse a ele, pode deixar na minha garagem e quando eu chegar eu pego, porque eu não estou em casa para receber. E ele deixou. É simplesmente um tripé de celular para colocar na mesa do meu escritório. Porque como eu trabalho online, eu preciso de alguns tipos de suporte, alguns tripés diferentes, tá? Para fazer gravações, para botar em lugares diferentes, para experimentar coisas novas. Mas vamos logo tomar um gole aqui do pretinho. Porque é muito bom ir conversando com vocês e tomando o nosso café quântico. Então estou me referindo, pessoal, a esse tripé aqui, que você já deve ter visto ele, tá? E aparentemente ele veio perfeito, só que esta base dele, ela é muito leve para aguentar o peso de um celular. Quando a gente coloca aqui, ele tomba para frente. Então, claro, a primeira ideia, a primeira coisa que passa pela cabeça, pelo ego humano, sempre é a pior. De dizer, o produto é ruim, vou reclamar com o vendedor, isso. Então, eu fui lá no aplicativo, no meu produto, e fui olhar para os comentários e eu vi que eu tinha lido os primeiros comentários e eles eram positivos. Mas tinham mais comentários lá de pessoas que receberam o produto quebrado, estragado, velho, com defeito e tal, né? Imediatamente eu me lembrei da frase do Buda, que diz assim: nunca se compare, mas se você não puder evitar de se compare com quem tem menos do que você. Ou seja, sempre pense, poderia ter sido pior. Tem gente passando pelo pior, tem gente com uma dor maior, tem gente com um problema maior, tem gente sofrendo mais, tá? Isso aí foi uma das coisas que eu lembrei do ensinamento do Buda. E em seguida eu pensei, tá, então agora nós temos a arte de se bancar. Nós temos a arte de se bancar. Diante do pior que a vida te der, e nem é o pior, né? Porque teve gente que recebeu ele estragado e quebrado. O meu não. Ele só tá com a base. Essa base dele é muito leve e não aguenta o peso do celular, ele tomba para frente. Então não é nem o caso de ser o pior, tá? É simplesmente o caso de não ser uma situação que me deixa satisfeito. Mas a arte de se bancar diz: qual é o meu melhor diante disso? O que é que me compete diante disso? Então eu parei um pouco, refleti, meditei, silenciei e tive a seguinte ideia. Como vocês sabem que eu também sou um jardineiro, eu tenho alguns adereços, alguns enfeites para colocar nos vasos das plantas. Um deles é a pedra branca, que é essa daqui. Olha só, vou te mostrar.
Eu tenho várias dessas para colocar nos vasos. Então era noite mesmo, eu fui no meu quintal e coletei uma pedra dessa. Ela é pesadinha. E eu tive a ideia de pegar e utilizar ela aqui atrás da base do tripé e até de colar ela aqui. E assim eu coloquei, ainda não colei, tá? Ainda não colei, mas eu coloquei e pronto, ficou com peso suficiente para aguentar o celular aqui na frente. Depois eu tive outra ideia, que existe um arquétipo do Zen que são pedras empilhadas para representar o equilíbrio. E eu tenho mais dessa daqui, de outros tamanhos diferentes. Eu posso colar mais pedras menores aqui e fazer aquele arquétipo, aquele adereço das pedras empilhadas do Zen, tá? E vai ficar muito mais bonito. E eu vou ter um suporte de celular de mesa de escritório que tem um adereço do Zen, tá? Que está arquetipando com o equilíbrio. Então, essa arte de se bancar, ela torna o pior no melhor quando você coloca a sua capacidade, quando você coloca o que você é bom em fazer, quando você coloca a sua ideia, quando você é audaciosa, quando você arrisca, quando você inova, quando você, em vez de olhar para o problema, você olha para a solução, tá? E nesse vídeo aqui tem um detalhe me incomodando, que é o detalhe da minha voz, porque eu acordei ainda agora, então ela ainda está um pouquinho rouca, mas eu não estou olhando para o que me incomoda. Eu estou olhando para o que está sendo possível. Nem para o frio, né? Acabei de apertar mais a touca. Eu estou olhando para a parte boa, que é eu estar conseguindo gravar mais cedo, tá? Fazer aqui num cenário bonito, diferente, e poder entregar este conteúdo um pouco mais cedo para as pessoas, porque ele é um conteúdo para de manhã, tá? Existem materiais que podem ser postados a qualquer hora do dia. Alguns eu prefiro à noite. E no caso desses vídeos eu prefiro que seja de manhã. Então vamos pegar aqui o nosso pretinho para tomar mais um gole, para eu te falar do último tema desse vídeo aqui. Eu li um comentário que era uma resposta a outro comentário meu, de um vídeo de alguém, que a pessoa simplesmente estava fazendo um tipo de limpeza e estava usando um produto de limpeza. E algumas pessoas se interessaram por aquele produto, para conhecer, porque era um produto que limpava muito bem, e eu fui uma das pessoas que perguntei o nome do produto. Mas a pessoa que colocou o vídeo, ela estava utilizando uma trilha sonora que provavelmente era um louvor, era um hino desse, normal que tem aí das igrejas, das religiões protestantes, tá? E ela respondeu meu comentário sim, dizendo que era o produto, eu agradeci. Mas outras pessoas que estavam muito mais interessadas na música também responderam meu comentário com aquelas famosas frases do pessoal das religiões protestantes, que não vou precisar citar aqui. Mas o último deles era falando sobre... A pessoa estava recomendando que aquele louvor edificasse a minha vida. Ela disse que esse louvor edifique a sua vida. E claro que a gente respeita todos os tipos de credo, de crença, de religião, de dogma, de doutrina, tá? Mas claro que cada um tem o direito de seguir o que está no seu coração. O que está no seu coração. Hoje, eu sinto o Criador dentro de mim, coladinho em mim, fazendo comigo tudo que eu faço. Então, mesmo que ela não compreenda, mas eu agradeci o comentário dela e disse o seguinte: não adianta você falar de louvor com alguém que encontrou o Criador dentro de si mesmo. Claro, muito provavelmente ela não vai entender isso, e tá tudo bem que ela não entendeu. Mas por que estou trazendo também esse tema aqui? Porque quando isto acontecer contigo, tá? Você verá que você não precisa de nada do lado de fora para conectar-se com a consciência divina e alcançar os sentimentos maravilhosos.
Você só precisa da sua própria vontade. Porque é como se eu te perguntasse: como é que você faz para se conectar com a sua mão? E você vai dizer nada, porque ela já está em mim, ela está colada em mim, no meu braço, ela faz parte de mim. Pronto. É assim que eu sinto o Criador. Parte de mim. Não preciso fazer nada para me conectar com Ele, tá? Eu achei estranho que no começo do livro Sublime Vazio do Osho, o prefácio, ele fala que as pessoas que falam sobre religião e definem as religiões, elas têm muita dificuldade para definir o budismo. Porque se elas colocam Deus como centro de todas as religiões, e elas colocam as orações como, o caminho de todas as religiões, elas não conseguem fazer isso no budismo. Porque no budismo não existe o conceito de Deus. Wilson, quer dizer que os budistas são ateus? Não. Simplesmente quer dizer que eles não creem que tem um ser todo-poderoso que esteja do lado de fora deles, ditando regras, e que se essas regras não forem cumpridas, ele vai castigar ou vai ter alguma consequência. Não. Eles simplesmente acreditam que existe o fluxo inteligente da vida que guia você se você tiver de coração aberto. E que o seu espírito ele é divino. E você pode se conectar com ele e viver uma vida divina. Não precisa de cânticos, não precisa de oração, não precisa de nada. Só do silêncio. Se vocês lerem O Sublime Vazio do Osho, vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Então, isso é uma das coisas que eu gostaria de deixar claro para vocês também, tá? Se você ainda precisa disso, daquilo, dessa doutrina, daquela, tem uma doutrina que eu faço parte, que é a do amanhecer, porque eu gosto, porque o meu espírito me pede isso, mas mesmo assim, eu sinto o Criador em mim. E saiba que o destino de todos nós é esse. É você sentir o Criador dentro de você. Até escrevi um post no meu Facebook recentemente, você pode ir lá ver, mas talvez você esteja vendo esse vídeo daqui a 10 anos, porque o material é atemporal, então talvez seja um pouco difícil de você encontrar esse post. Mas se você for buscar esse post no meu Facebook, no momento em que esse vídeo subiu para as redes sociais, você vai encontrar lá. Que o tema do post é: eu falo com ele, eu falo comigo. Porque ele sou eu e eu sou ele. Então você vai chegar nesse momento de sentir o Criador dentro de você. Ah, Wilson, como é que eu faço? Por enquanto, queira. Por enquanto tenha esse objetivo. E pratique muita meditação e pratique o que você considerar que é espiritualidade para o seu coração. Tá? Não tenha pressa, porque é o próprio Criador que te encontra. Combinado assim, pessoal? Um beijão para vocês. Agradeço mais uma oportunidade de estar aqui. Peço que vocês deixem o seu comentário aqui para mim, que você curta esse vídeo e recomende ele compartilhando com mais pessoas para as quais ele possa ser interessante, tá? Mais uma vez, dependendo da rede, vou deixar o link dos meus grupos aqui na descrição ou nos comentários, não sei, para você entrar e para você vir para pertinho de mim receber cada vez mais os meus conteúdos. Até uma próxima oportunidade. Somos nós.